esse vídeo, a gente inaugura a série Grupos na Proteção Básica do SUAS. Como você sabe, o PAIF, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o principal serviço do CRAS, tem formas de atenção particularizadas, que são destinadas apenas a um núcleo familiar, e formas de atenção coletivas, que são destinadas a vários núcleos familiares ao mesmo tempo. Eu costumo dividir o PAIF em 3 ações essenciais, que eu batizei lá no funil de aprimoramento de os 3A do PAIF, que são a acolhida, o atendimento e o acompanhamento familiar. E essas 3 ações, tanto a acolhida, quanto o atendimento, quanto o acompanhamento familiar, possuem a sua versão particularizada e a sua versão coletiva. É justamente a diferença entre a versão coletiva dessas 3 atividades o nosso principal assunto de hoje. Vamos juntos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês, meu povo? Hoje o foco do nosso vídeo novamente é o PAIF, em especial as estratégias coletivas para a oferta do PAIF. Para deixar claro que se trata de uma forma coletiva de atenção no PAIF, os municípios usam diferentes terminologias e todas estão certas. Por exemplo, o município pode usar acolhida coletiva, ou acolhida em grupo, ou acolhida multifamiliar. Para o atendimento, a mesma coisa, o município pode utilizar atendimento coletivo, atendimento em grupo ou atendimento multifamiliar. E da mesma forma, para o acompanhamento, o município pode usar acompanhamento em grupo, acompanhamento coletivo ou acompanhamento multifamiliar. Então, tanto faz a palavra que nós usamos para dizer que aquela ação é uma atividade em grupo. Todas essas formas estão certas. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. O que temos que ter claro é a diferença entre essas formas de atenção, ou seja, entre os 3A do PAIF, a acolhida, o atendimento e o acompanhamento em grupo, ou coletivo, ou multifamiliar, seja lá a nomenclatura que o seu município utilize. Mas antes de alinhavar essa resposta e deixar claras essas diferenças, é hora de pedir para você se inscrever aqui no canal, para você acompanhar os vídeos que a gente vai produzindo e participar dessa grande conversa sobre o SUAS. Convido você a me seguir lá no Instagram, a visitar nosso site que tem os cursos, a conhecer o meu livro, enfim, a se encontrar comigo para outras conversas além aqui do YouTube. E a curtir esse vídeo, que faz com que ele chegue para mais pessoas, mais gente pensando juntos sobre o acompanhamento, atendimento, PAIF, enfim, tantas outras coisas. E claro, como o nosso assunto é PAIF, se você quer organizar o processo de trabalho do PAIF, desse queridão lá no seu CRAS, conheça o funil de aprimoramento do PAIF, uma ferramenta que vai ajudar a sua equipe a sair do plantão de emergências. Bom, gente, vamos lá ver a diferença entre a acolhida em grupo, atendimento em grupo e acompanhamento em grupo. Eu vou usar em grupo, mas é a mesma coisa que coletivo, é a mesma coisa que multifamiliar, como eu já disse. Retomando, todas essas modalidades, tanto a acolhida, quanto o atendimento, quanto o acompanhamento no PAIF, vão ter a sua versão particularizada e a sua versão coletiva. Sobre a acolhida, eu quero deixar claro aqui que eu estou falando de acolhida em sentido estrito, não enquanto postura acolhedora, receptiva e livre de preconceitos e julgamentos. A acolhida enquanto postura, enquanto segurança de acolhida, tem que estar presente em todos os espaços do SUAS. Inclusive, já fizemos vídeos sobre isso, tem até uma playlist sobre a acolhida que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Então, aqui nesse vídeo nós vamos falar da acolhida em sentido estrito, enquanto o primeiro contato qualificado da família com o CRAS e com o PAIF. Ou seja, é o processo pelo qual vai ocorrer o referenciamento dessa família ao CRAS por meio do PAIF. Tendo em mente esse conceito de primeiro contato qualificado, de início da relação com a família, fica mais claro que a acolhida, seja ela particularizada ou em grupo, é uma ação que tem como público-alvo as famílias novas, aquelas que vêm ao CRAS pela primeira vez. Essas famílias passam pela acolhida, que é a primeira modalidade de trabalho social com famílias por meio do PAIF. Na acolhida, o CRAS passa a conhecer a família e ela passa a conhecer o CRAS. As orientações técnicas do PAIF sugerem a acolhida em grupo como uma estratégia para organizar o processo de acolhida naqueles CRAS que têm uma grande demanda de famílias novas.
Então, a acolhida em grupo é uma atividade coletiva destinada a famílias novas, que ainda não têm prontuário naquele CRAS. Lá na página 17 das Orientações Técnicas do PAIF, volume 2, o nosso livro do guarda-chuva, vamos encontrar o seguinte trecho sobre a acolhida, abre aspas, consiste no processo inicial de escuta das necessidades e demandas trazidas pelas famílias, bem como de oferta de informações sobre as ações do serviço, da rede socioassistencial, em especial do CRAS, e das demais políticas setoriais. A acolhida constitui ação essencial do PAIF, pois é quando ocorre o início do vínculo entre o serviço e a família. Fecha aspas. Mas qual acolhida é melhor? Será que a particularizada ou a acolhida em grupo? As orientações técnicas consideram que o CRAS não deve utilizar uma ou outra forma de acolhida no PAIF, mas as duas. A acolhida em grupo e a acolhida particularizada se complementam. Gradativamente, todas as famílias que participaram da acolhida em grupo devem passar pela particularizada. Eu costumo comparar o processo de acolhida com um encontro amoroso. Na acolhida em grupo, o CRAS se apresenta para as famílias. O que é o CRAS, o que é o PAIF, o que é o SUAS, ou seja, ele tenta conquistar as famílias, ele se dá a conhecer. Já na acolhida particularizada, que pode ser na sequência da acolhida em grupo ou em um outro dia, já que não é pecado agendar, é o momento em que ocorre o contrário, é o momento em que ocorre a abertura e o preenchimento do prontuário e que a família se apresenta para o CRAS. A família consegue colocar ali os assuntos que ela não se sentiu à vontade de expor durante a acolhida em grupo. Por isso que eu digo que é como um encontro amoroso. Você primeiro está se dando a conhecer, está dizendo quais são esses serviços e está conquistando, tentando conquistar essas famílias, no caso do CRAS, se apresentando para as famílias, mas você também precisa conhecer o outro. Então a acolhida particularizada é o momento em que a família se apresenta para o CRAS. Eu vejo muita gente usar a palavra acolhimento para se referir à acolhida. E eu sempre oriento a evitar a palavra acolhimento, porque pode confundir com o serviço de acolhimento institucional e familiar. As orientações técnicas do PAIF em nenhum momento usam acolhimento para se referir a esse momento inicial. Elas usam sempre acolhida. Então, acolhida em grupo é o primeiro contato qualificado de uma família com o CRAS por meio do PAIF, só que em grupo, e não de forma particularizada. É desse momento que a família vai levar a sua primeira impressão do que é o CRAS e o PAIF. Então é muito importante caprichar nesse processo de conquista. Mas claro, não criando falsas expectativas e não prometendo para a família coisas que não estão ao nosso alcance. Não dizem que a primeira impressão é a que fica? Pois então, capriche na acolhida. Quanto mais acolhedor, receptivo, atrativo e claro for esse momento inicial, mais interessante será o imaginário que essa família vai formar sobre o SUAS, o CRAS, o PAIF e os demais serviços da rede. Eu sempre acho interessante que depois da acolhida coletiva ocorra a particularizada, seja no mesmo dia ou seja por agendamento, mas que a família saia da acolhida coletiva levando o seu papelzinho para o dia que está agendada a acolhida particularizada. Como eu disse, agendar não é pecado, ainda mais se for para qualificar uma forma de atenção para as famílias. Bom, falamos da acolhida em grupo, agora vamos falar do atendimento em grupo. Ora, se a acolhida em grupo é a forma de atenção coletiva para as famílias novas, que ainda não têm prontuário no CRAS, o atendimento em grupo é uma forma de atenção coletiva para aquelas famílias que já têm prontuário no CRAS, ou seja, para aquelas que já conhecem e já costumam frequentar os serviços dessa unidade. O atendimento coletivo por meio do PAIF pode se dar de duas formas, por meio de oficinas com famílias e por meio de ações comunitárias. As ações comunitárias se subdividem em palestras, campanhas e eventos comunitários e são formas mais abrangentes de atendimento. Eu costumo dizer que o grande sujeito-alvo do atendimento nas ações comunitárias nem são as famílias, mas o território como um todo, a comunidade. Então, ações comunitárias como palestras, campanhas e eventos também são atendimentos coletivos de PAIF, só que destinados ao território. E como as palestras, campanhas e eventos são esporádicos, a forma de atendimento coletivo que precisa compor as ofertas regulares do CRAS não é essa. Qual é? São as oficinas com famílias. As oficinas com famílias são atendimentos coletivos que podem ter a sua ênfase na ação,
na reflexão ou na convivência, conforme a gente falou nesse vídeo do card, que trata só de oficinas com família. Atenção! As oficinas com família são dirigidas aos representantes familiares e não a adolescentes ou a pessoas idosas. Não estamos aqui falando de grupos geracionais, mas de uma ação com foco na família. Por isso ela é dirigida para o RF, o representante familiar. As oficinas podem ocorrer em um encontro, com início, meio e fim daquele assunto, daquele tema, naquele dia, ou elas podem ter 2 ou mais encontros. Embora elas não devam ser confundidas com palestras, pois elas têm um caráter mais dialógico, as oficinas com família são atividades temáticas, nos quais os profissionais identificam e levam temas importantes para serem abordados, assuntos de interesse de muitas famílias, e convidam elas para participar. Outra importante pontuação é que os profissionais não podem terceirizar a oficina. Eu convido a enfermeira da UBS para falar de um assunto e abandono a oficina. Isso não é possível. Eu até posso ter convidados para contribuir com o assunto da oficina, mas a condução da organização, enfim, a responsabilidade pela oficina é do técnico de nível superior do PAIF. Ele não pode terceirizar essa tarefa. Por fim, vamos para a terceira modalidade de atenção coletiva do PAIF, o acompanhamento familiar em grupo. Se as oficinas com famílias podem ter mais de um encontro, então o que diferencia elas do acompanhamento familiar em grupo? Bom, gente, várias coisas. Vejam, a oficina é uma modalidade de atendimento familiar. Logo, ela se destina a objetivos de curto prazo, que podem ser atingidos em um encontro, como por exemplo, dúvidas sobre o BPC, ou em mais encontros, como por exemplo, uma oficina reflexiva de 3 encontros sobre trabalho infantil. O objetivo era refletir sobre o trabalho infantil. Passaram os 3 encontros, refletiu-se sobre o trabalho infantil, atingiu-se o objetivo. Vejam, eu consigo atingir esse objetivo num curto prazo. As orientações técnicas do PAIF não definem o que é curto prazo, mas lá no funil de aprimoramento, a gente convencionou como 3 meses. Isso é uma convenção, não tem certo nem errado, mas é uma convenção que o município pode fazer para nortear as suas ações, para definir que tempo ele vai considerar curto prazo. Essa definição também pode ser convencionada para diferenciar situações de vulnerabilidade temporária daquelas de vulnerabilidade social instalada. Mas voltando, se a oficina com famílias é uma modalidade coletiva de atendimento familiar, cujos objetivos são atingidos no curto prazo, diferente disso, o acompanhamento em grupo é uma modalidade de acompanhamento familiar cujos objetivos serão atingidos no médio ou no longo prazo. Como tal, o seu público-alvo são as famílias prioritárias para acompanhamento familiar, ou seja, aquelas cuja situação de vulnerabilidade está mais agravada. Então, enquanto modalidade de acompanhamento, todas as famílias que compõem o grupo de acompanhamento do PAIF precisam ter o PAF, o Plano de Acompanhamento Familiar. Inclusive, nesse PAF vai estar lá que a modalidade de acompanhamento vai ser coletiva. Lá nas oficinas, as famílias não precisam ter PAF, embora possa ter uma ou outra família do acompanhamento que participe da oficina também. Mas aqui no grupo de acompanhamento familiar, todas terão que ter PAF. Esse PAF pode ter sido construído antes do processo grupal, com as famílias que vão compor o grupo, ou já durante o processo grupal, no início do grupo. Eu não vou entrar muito nessa parte metodológica, porque o vídeo ficaria muito longo. Mas para o objetivo desse vídeo, fique com isso. No acompanhamento familiar em grupo, todas as famílias têm que ter PAF. Afinal, o grupo é uma estratégia de acompanhamento e não um complemento para outras ações. Aliás, no caso do acompanhamento em grupo, ele é a principal estratégia do acompanhamento. Por isso, eu costumo dizer que o ponto mais importante de diferença das oficinas com famílias para o acompanhamento em grupo é que, enquanto as oficinas são temáticas, elas vão trazer temas de interesse das famílias, o grupo de acompanhamento é um método, como o nome já diz, ele é um método para fazer o acompanhamento. Embora eu possa ter temas ou atividades disparadoras, aqui o grupo é o dispositivo para o processo do acompanhamento. O que isso quer dizer? Que ao invés do acompanhamento da família ser particularizado, este processo vai ocorrer em grupo.
Então não existem temas ou assuntos pré-definidos. O grande tema, se é que dá para dizer assim, são as vulnerabilidades e as demandas das famílias. São os problemas trazidos por elas nos encontros do grupo, cuja solução vai ser discutida no coletivo, deslocando o eixo de poder do técnico, como o suposto dono do saber, para o grupo. É no coletivo que as estratégias de enfrentamento vão ser partilhadas e pensadas. Vamos fazer uma analogia com a saúde. Eu posso atender uma adolescente que foi vítima de violência sexual e definir junto com ela que o melhor é uma psicoterapia individual. Mas também é possível que eu seja uma psicóloga que gosta de grupo terapias, no caso essa seria eu, e resolva ofertar uma psicoterapia de grupo para adolescentes vítimas de violência sexual. Nos dois casos, na psicoterapia individual e na psicoterapia de grupo, as pacientes não vão lá falar de temas diversos. Elas vão tratar do enfrentamento da situação grave pela qual elas passaram. A mesma coisa aqui no SUAS, desconsiderando a parte da terapia, claro. Aqui não é o sofrimento psíquico que estamos olhando, é a vulnerabilidade social. Mas é parecido no sentido de que o que as famílias vão trazer no acompanhamento em grupo não são temas diversos, são as suas dificuldades, os seus problemas. É o enfrentamento deles que vai ser pensado no coletivo, já que muitos dos problemas vivenciados por uma família são partilhados pelas demais. É claro que isso vai exigir do profissional que tenha conhecimento na condução de grupos de acompanhamento e que defina uma matriz teórica e metodológica. É por isso que esses grupos costumam ser fechados e é usual dedicar bastante tempo no começo do processo grupal, nos primeiros encontros, para a construção do vínculo de confiança entre os participantes. Eu espero que com esse vídeo tenham ficado claras as diferenças entre acolhida em grupo, atendimento em grupo com destaque para as oficinas com famílias e acompanhamento em grupo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus colegas. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!